malta e sejam bem-vindos ao meu canal A Boa Traveler. Hoje venho falar-vos um bocadinho daquilo que eu faço para planear uma viagem. Às vezes as pessoas simplesmente começam a procurar alguns locais para onde ir, para onde visitar, mas eu tenho uma metodologia um bocadinho mais complicada que me permite basicamente conseguir organizar viagens sempre de uma forma um bocadinho mais low cost. Ou seja, aquilo que eu faço é criar um itinerário, uma espécie de um roteiro, e esse roteiro já é otimizado. O que é que eu faço? Portanto, passo do meu planeamento de viagens, quando eu ainda não sei o destino onde quero ir, é começar por fazer uma espécie de um pré-orçamento. Ou seja, faço algumas simulações a nível de voo quando existe efetivamente uma viagem internacional, ou seja, procuro, por exemplo, na Momont, que é onde procuro todos os meus voos, o local, e procuro também com algumas datas, ou seja, imaginemos que o local onde eu quero ir, a altura ideal é entre março e abril. Ok, então eu tento procurar entre março e abril quais são as datas que têm um valor mais simpático para mim, de acordo também com a minha disponibilidade. Pronto, depois de passar para o voo, passo para tudo o que é alojamento, ou seja, faço uma espécie de uma procura, normalmente opto por Airbnb, tento procurar qual é que é o valor mais barato de uma habitação que me permita também poupar imenso no caso da alimentação. E depois passo para os locais. Hoje não vos vou mostrar um local que exige basicamente uma saída de avião. Vou-vos mostrar o planeamento que estou a criar para uma viagem dentro de Portugal, não é? Em época da pandemia não conseguimos ir para fora, portanto, no início do mês de agosto, mais ou menos, eu irei fazer uma viagem em família ali para a zona da Serra da Estrela, Manteigas, Ceia, que eu comecei por fazer. Estava decidido efetivamente quais é que seriam as datas, fiz a procura do alojamento, neste caso o Airbnb, que me permitia cozinhar, fazer pequenos snacks, uma vez que eu gosto de caminhar, eu tenho algumas caminhadas também pensadas no meio do nada, não há propriamente um restaurante, né? Muito menos com opções vegetarianas, como é o meu caso. Então começo por pensar o que é que há ali à volta, ok? Então o que é que eu faço? Isto é assim uma maneira assim muito... tem um rascunho, ou seja, eu tenho imensas folhas de rascunho cá em casa. Aquilo que eu faço é fazer uma lista, ou seja, vou tudo o que é blogs, tudo o que é, por exemplo, o Google tem uma opção em que se nós colocarmos, por exemplo, Manteigas, o que visitar, ele vai nos dar oficialmente um conjunto, uma barrinha lá em baixo, que nos vai dar um conjunto de locais a visitar naquele local. Pronto, aquilo que eu faço é basicamente um levantamento. Ou seja, faço uma lista, neste caso eu coloquei por conceito, tenho como Covilhã, Lóriga, outros, Manteigas, Ceia, e após fazer este levantamento, que consiste em Google, ou seja, outros blogs que possam existir, TripAdvisor, passo ao passo seguinte. Portanto, neste caso, está a decidir qual é que é a viagem e passo àquilo que eu chamo a identificação de semáforo. Isto pode parecer assim uma organização um bocadinho doentia, mas isto permite-me basicamente eu conseguir decidir onde é que quero ir e onde é que quero ir. Portanto, vermelho significa que, por exemplo, em época de pandemia o local está encerrado e não vai ser possível visitar quando eu for ao local, ou simplesmente não me interessa. Ou seja, imaginemos que é um museu de arte antiga. Ok, nada contra, mas não é o meu tipo de local. Portanto, não será um local que eu irei colocar em primeira opção para visitar. Amarelo pode ser, por exemplo, vamos dar um exemplo, por exemplo, de uma piscina natural. Ok, é uma piscina natural pequena, mas cujos acessos, por exemplo, são perigosos. Por exemplo, neste momento eu vou com a minha mãe, se calhar não é confortável ser um local em que ela tem que saltar para dentro da água, porque não é seguro, pronto. E verde é um local que eu claramente quero visitar. No caso desta viagem eu já comecei a fazer, portanto, neste caso comecei com um conjunto de praias fluviais, eu não sei se é propriamente visível. Eu fiz uma lista de praias fluviais que neste caso estão por concelhos, eu julgo que é concelhos, espero não estar a ter uma grande bacurada. Neste caso tenho praias fluviais em Covilhã, Gouveia, Guarda, Manteigas e Ceia.
e usei exatamente o código do semáforo para conseguir identificar. Portanto, todas as praias que se encontram com a cor verde são as praias fluviais que eu tenho interesse em incluir no meu roteiro. As amarelas são aquelas, ou que a sua dimensão, por exemplo, em época de pandemia, essas vão ficar cheias com mais facilidade ou o acesso não é fácil. E as vermelhas são aquelas que são bonitas para ver, mas, por exemplo, para dar um mergulho não seria a opção mais correta. Depois, passando aos locais, neste momento ainda não terminei, mas comecei a fazer o mesmo. Por exemplo, o único local que eu tenho aqui neste momento em vermelho é o Ski Park. O Ski Park da Serra da Estrela no verão não faz grande sentido, portanto será um local a não visitar, por exemplo. Todos os outros que estão a verde vão ser locais que eu vou incluir no meu roteiro. Entretanto, passando à fase seguinte, depois de terminar isto, aquilo que eu faço é imprimir mapas. Ou seja, neste caso o mapa que temos aqui é um mapa da Serra das Estrelas. Aquilo que eu faço é tentar imprimir, normalmente tento imprimir os mapas turísticos, que são aqueles que na realidade têm melhor informação. Às vezes até tem uma coisa ótima, que é já ter alguns locais pré-marcados, de forma a ser mais fácil de sublinhar. E aquilo que eu faço é passar, uso normalmente uma caneta, tipo canetas de sublinhar, e vou selecionar os locais que quero visitar. Este processo não está do todo realizado, tenho aqui somente alguns locais realizados. Neste caso não encontrei nenhum tipo de mapa turístico da zona, o que normalmente, por exemplo, quando vamos de uma cidade europeia é super fácil de encontrar. Neste caso estas cidades não foi, portanto recorri ao Google Maps para imprimir. E depois, na fase seguinte, passo à fase que é assim, que algumas pessoas às vezes não entendem, mas é a fase que edita tudo. Ou seja, é uma fase que eu introduzo num ficheiro de Excel, que eu depois vou mostrar aqui em baixo, em que introduzo todos os locais, com um conjunto de critérios que eu quero responder. Os critérios são o nome do local, a morada, se é pago e qual é o valor, quais são as coordenadas GPS para o caso de uma morada efetivamente não funcionar. Imaginemos que estou sem internet, não consigo usar o Google Maps, ou estou num local sem rede e tenho que utilizar o meu GPS de carro normal. Ao introduzir as coordenadas, conseguir dar lá sempre com plano B. Depois, neste caso, é informações aberto ou não está. O Google atualmente tem uma ferramenta que nos diz se o local está aberto ou não está, ou seja, indica-nos se está temporariamente encerrado, se tem algum tipo de problema neste momento, ou se tem um horário reduzido. O que eu faço é, quando tenho uma dúvida, escrevo um e-mail, como já fiz com alguns locais da Serra da Estrela, a questionar: o vosso local está aberto, não está? Coloco lá essa informação, como já enviei o e-mail, não enviei, ou se enviei e tive resposta, qual foi a resposta. Também coloco algumas informações como a tipologia do espaço. Imaginemos, pode ser uma cascata, mas é uma cascata, por exemplo, para visitar, dá para dar um mergulho ou não dá para dar um mergulho, é daquelas tipo só para ver, coloco lá também essa informação. E coloco também uma coisa muito importante, que é os horários, ok? Em Portugal, tal como em muitos países na Europa, a maior parte dos museus e locais fecham a um dia muito específico. Normalmente os museus costumam ser à segunda-feira, portanto, uma vez que nós vamos a uma segunda-feira, obviamente que não vou planear museus para uma segunda-feira, portanto, com essa lista eu consigo obrigatoriamente e de uma forma muito mais fácil conseguir organizar o meu roteiro. Porque, por exemplo, sei que à segunda-feira vou, por exemplo, locais que são sempre abertos, por exemplo, locais naturais, cascatas, percursos pedestres, ou outros locais que eu não tenho de estar preocupada se vou à segunda, à terça ou à quarta, ou à quinta ou à sexta. Portanto, isto é uma forma de me ajudar. Eu vou mostrar depois aqui no ecrã, com uma partilha de ecrã, como é que apresento este Excel, para ajudar também. Depois de terminar o meu ficheiro Excel e de efetivamente criar o meu roteiro, eu crio sempre duas folhas de Excel. Uma folha de Excel onde coloco todas as informações que disse anteriormente e a outra folha de Excel que é uma espécie de horário, em que eu coloco a ordem onde quero fazer cada coisa em cada dia. Obviamente que eu não tenho que estar ao minuto, eu não sou dessas pessoas, tenho que estar ao minuto a ver qual é o local onde quero ir ou onde é que tenho que ir antes. Só posso demorar 20 segundos aqui, 10 minutos aqui, não, o objetivo não é esse. O objetivo é otimizar. Se eu sei o tempo que vou demorar ou que posso demorar num X local, eu tenho a percepção da quantidade de locais que posso pôr num dia. Por exemplo, se eu vou acordar às 5 da manhã para ir ver o nascer do sol, eu sei que às 11 da manhã eu não vou estar acordada, vou estar mais do que eu. Portanto, tenho de desenhar um dia de acordo com essas características todas. E depois o que é que eu faço? Esta é a minha pasta de viagens, eu acho que desde que comecei a viajar, desde sempre. É uma pasta muito simples, é uma pasta... Ela deve ter bem uns 15 anos.
na altura era da escola, uma pasta de micas, onde eu coloco por ordem todos os documentos. Imaginemos que isto é uma viagem internacional, portanto, a primeira página seria efetivamente sempre para o voo. Se eu fosse alugar carro com recolha no aeroporto, esta seria a página seguinte. Se eu fosse, por exemplo, um Airbnb, teria aqui sempre a folha com os sites todos, caso por algum motivo a internet ou o telemóvel falhe, iria ter sempre aqui todas as informações, como mapas, os meus roteiros e uma cópia desta capa, sempre que viajo sozinha, fica sempre em Portugal. O que é que isto permite? Isto permite que a minha mãe, qualquer outra pessoa, saiba sempre onde é que eu ando. Uma vez que eu ando, viajo sozinha e que ando em locais, muitas vezes no meio da natureza, eu faço também um conjunto de contactos de emergência, ou seja, locais, números de telefone, locais e moradas a que eu me posso dirigir em caso de algum problema, ou que em Portugal te podem se dirigir ou telefonar de forma a tentar saber o meu paradeiro. Imaginemos que, espero que nunca aconteça, vou fazer um percurso pedestre e perco-me num parque natural. Vão saber que naquele dia vou estar naquele parque natural, portanto, eu disse de manhã que iria àquele local para confirmar que o meu roteiro não mudou, porque às vezes questões climatéricas também não ajudam, e assim conseguem saber mais facilmente. Não sabem só que eu estou naquele país, não. Eu estou naquele país, naquela cidade e naquele local. Esta é uma forma também de dar um bocadinho mais de segurança, tanto a nós mesmos como às pessoas que cá ficam. Ok? Espero que este vídeo vos tenha ajudado. Em breve vou fazer um vídeo, em breve, não sei também quanto em breve também será, um vídeo com a preparação de uma viagem internacional, assim que a vida e a pandemia lá fora nos permitir. Eu gostaria muito de realizar 2 viagens que estão no meu desejo há muito tempo. A primeira é a Islândia e a segunda é as Dolomitas. Portanto, se calhar nunca ouviram falar dessa segunda hipótese, mas aconselho a googlar porque acho que se vão apaixonar. Não é um local que não ouvimos muito falar, mas acho que se vão perceber o porquê de eu gostar tanto daquele local e de curiosidade há tanto tempo. Portanto, entretanto, se gostaram deste vídeo, coloquem um like, subscrevam, ativem o sininho e espero que gostem. Obrigada!